Mais uma vez, bom dia, shalom a todos. Então vamos fazer mais um pouquinho, explanar um pouquinho mais o nosso estudo, ok? Então vamos avançar, ok? E ontem terminei, creio eu, falando em relação à erva, que a erva não existia, não é verdade? Então nós vamos debruçar um pouquinho mais sobre isso, ok? E vamos ver na realidade aqui em Gênesis, vamos abrir Gênesis, o Bereshit, portanto, aqui a Torá, já está um bocadinho velhinha, é bom sinal, é sinal que ela é lida, né? Ok, e vamos ver aqui no capítulo 1, do versículo 2, diz o seguinte, 2 não, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, vamos então falar a prova que ainda não existia animais, nem existia nem nada disso. Então vamos dar essa prova. Diz assim no capítulo Bereshit, capítulo 1, verso 4. Nos diz o seguinte. Onde é que está? Está aqui. 4 não, perdão, verso 6. Verso 6. Diz assim. E disse a Deus: haja expansão no meio das águas, e que separe entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão, e entre as águas acima da expansão, e assim foi. Chamou Deus à expansão céus, e foi tarde, e foi manhã, o segundo dia. Depois vemos aqui no 9 também uma coisa muito interessante, diz assim, e ajuntem-se as águas debaixo dos céus, em um lugar, e seja o elemento seco. E foi. Assim chamou Deus o elemento seco, terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto, que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Produziu a terra ervagem, erva que dá semente, segundo a sua espécie, árvores que dá fruto, cuja semente esteja nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom, e foi tarde, foi manhã, terceiro dia. Então vemos aqui que na realidade o eterno Deus cria, no terceiro dia, ok, as ervas, o alimento, aquilo que deveria a ser o alimento dos animais, ok, e do próprio homem, ok? E então entendemos também, novamente pela mesma lógica do mundo da emanação, ok? Yetzirah, ok? Entendendo que na realidade esse mundo é o mundo onde realmente as coisas fluem, então vamos entender que na realidade esta questão da erva, ok? Existe sim nesse mesmo mundo, e não ainda no mundo verdadeiramente físico, concreto, no mundo da ação, mundo da ação. Porquê? A única prova que nós podemos ter em que na realidade não pode existir, ok? Que a única questão, quando Deus aqui fala em relação ao elemento natureza, ao elemento erva, plantas, árvores, ok? Que é no mundo da emanação, onde realmente tudo é emanado, que é o mundo de Deus, como o próprio Salomão sim fala também, né? Ok? Então vamos entender que na realidade isto é não no mundo da ação, mas sim no mundo da emanação. E onde é que nós vamos entender isto? Se nós continuarmos a ler aqui no versículo 14, vamos ver então o que é que acontece no versículo 14. Diz assim, e disse Deus, sejam luzeiros na expansão dos céus para separar entre o dia e a noite, e sejam por sinais, por prazos, por dias, por anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E assim foi. E fez Deus dois grandes luzeiros, luzeiro maior para governar o dia, luzeiro menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Uma pergunta salta agora à vista. Pode existir árvores com frutos, pode existir sementes vivas sem sol? Estão a entender?
pode porventura existir sem sol? Sem a luz do sol pode brotar o fruto? Sem a luz do sol pode porventura a erva crescer? Sem a luz do sol pode porventura a flor se abrir? Não. Não pode. Então por isso aqui está mais uma prova que na realidade isto que aqui é relatado é único e exclusivamente no mundo da emanação. No mundo da emanação, Atzilut. Ok? Então, quando na realidade as coisas são passadas para o mundo da ação, para o mundo da Asiá, aí sim nós vamos encontrar. E a resposta está onde? No capítulo 2. Vamos ver então realmente as coisas acontecendo realmente no mundo, no nosso mundo, no mundo da ação, no mundo da Asiá. Diz assim: e acabaram-se de criar os céus e a terra e todo o seu exército. Ok? E todo o seu exército. A Torá diz que acabaram de criar os céus e a terra e o seu exército. Que exército é este? Já vamos entender. E seu exército. E terminou Deus no dia, qual? 7º. A qual para nós é Shabat. A obra que fez. E cessou o eterno 7º dia. Toda a obra que fez. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Declarou algo especial. Um dia separado de todos os outros dias. Porque nele cessou toda a sua obra. Que criou Deus para fazer. Na realidade, isto quer dizer que tudo já estava criado? Sim, é verdade. Tudo já estava criado. Porque quando Hashem pronuncia uma palavra, na realidade tudo é criado. No mundo da emanação. No mundo, ok? Da Atzilut. E depois isso se forma no mundo da Asiá, no mundo da ação. E vamos ver então quando na realidade é formado. Uma coisa é ter sido criado, o plano está criado, a ideia de tudo que tem que existir já está feita. Agora é só brotar, só nascer, só crescer. E vamos ver isso aonde? Diz assim, continuando, e estas são as origens dos céus e da terra, ao serem criados. Isto quer dizer o quê? A origem dos céus e da terra ao serem criados por Deus, no plano divino de Hashem. E no dia de fazer, olhem bem, e no dia de fazer Deus o eterno, os céus e a terra, no dia de fazer, olhem bem, no dia de tornar a coisa física, toda a planta do campo, antes que houvesse, quer dizer que ainda não havia, toda a erva do campo, antes que germinasse, quer dizer que ainda não tinha germinado, porque não tinha feito o eterno Deus chover. O eterno Deus não havia feito chover, porquê? Porque o homem também não existia. O homem também não existia. Então, o homem não existia? Se o homem não existia, não havia plantas, logo também não havia animais. E então depois aí sim, vamos ver realmente a lógica da criação. E como? Vejam bem. Diz assim, ora, sobre a terra, porque o homem não existia para cultivar a terra. E diz assim, e um vapor subia da terra e regava a face da terra. E olha bem, e formou Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o alento da vida. E o homem foi feito alma viva. E quando a Torá, ainda é engraçado, diz aqui, quando Deus formou o homem, logo diz que Deus plantou o quê? Um jardim. Deus plantou um jardim. Porquê? Já havia o homem. Já havia condição de começar a tornar-se as coisas reais e físicas. Já havia sentido. Já teria mais lógica das coisas começarem a existir. E então vemos aqui, e plantou Deus o eterno jardim do Éden. Oriente e colocou ali o homem que formou. Novamente, o homem que formou. Não é o homem que criou, mas o homem que formou. Aí está, formou. A obra realmente aparece. Como eu disse, criar, eu crio na minha mente. Eu crio um plano.
até que eu dê forma a esse plano. Quando realmente o homem é formado, então, o que acontece? Deus cria o jardim do Éden, coloca lá o homem que é formado, que o formou. E diz o seguinte, e depois diz assim, e fez brotar o eterno Deus, da terra toda a árvore do jardim. Estão vendo que agora as coisas estão a ter já a sua lógica? Estão entendendo que agora as coisas realmente já começam a ter o seu sentido? Deus começou então a criar a árvore do jardim, a árvore do saber do bem e do mal, ok? Começou então já realmente as coisas que não existiam antes do homem começar a aparecer, ok? E diz assim a árvore do jardim, então, ora, a árvore do bem e do mal, e um rio, vejam bem, um rio saía do Éden para regar o jardim, e ali se espalhava e convertia-se em 4 cabeceiras. O nome de um é Pishon, que rodeia toda a terra de Rávila, e que ali se acha o ouro, e o ouro daquela terra é bom. Ali se acha também o cristal, a pedra de ónix. O nome do segundo rio é Geihom, o que rodeia toda a terra de Cush, a Etiópia em si. E o nome do terceiro rio é Hidkel, quer dizer tigre, o que corre ao oriente da Assíria, de Ashur, né, a Síria. E o quarto rio é Perat, quer dizer Eufrates. E agora vejam bem, e tomou o eterno Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. Agora quero ensinar aqui um segredo. Porquê é que a terra de Israel é tão importante? Porquê é que a terra de Israel é o lugar de suma importância no mundo inteiro? Porque foi lá que Hashem criou o primeiro homem. Hashem tirou o homem de lá da terra de Israel e colocou no jardim do Éden. Por isso a terra de Israel é de suma importância. Por isso o Monte Moriá é o monte onde Hashem mandou Abraão elevar a Deus através do sacrifício do seu filho Isaac. Foi lá também que Jacó viu a escada que ia do céu à terra. Porquê? Porque lá Deus criou o homem. A maior criação de Hashem foi criada na terra de Israel. Por isso aquela terra, isto é só um segredo à parte, é importante, é tão amada, mas tão amada por Hashem, porque Ele criou lá o homem. E porquê que então Deus criou lá ou o tirou de lá? Porque, aí está, começa a existir um plano, e o plano de Deus é fazer o homem chegar pelos seus próprios pés à terra que ele mesmo criou. E como o homem em si errou, Deus escolheu um povo que representaria esse primeiro Adão, Israel. Israel é aquilo que é representado como o primeiro Adão. Porquê? Porque Adão tinha a árvore da vida. E o povo de Israel tem a árvore da vida, a Torá. Ok? Isto é uma parte. Mas para continuar, então vemos que na realidade Deus criou o homem na terra de Israel e lançou-o sobre o Oriente, no Éden, ok? E depois diz assim uma coisa muito grande também, uma coisa tremenda que vemos aqui assim, como diz a árvore do conhecimento e tal, ok? E depois diz assim aqui, no versículo 19, e formou o eterno Deus da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, e trouxe ao homem para ver os que chamaria, e tudo quanto o homem chamaria, e seria o seu nome. Quer dizer o quê? Aqui Deus generaliza realmente todo o animal do campo. Qual é todo o animal do campo? Todo, répteis, todo o animal aqui é que é formado concretamente. Quer o animal, quer as aves. Aqui é que é formado concretamente. E tudo é trazido diante de quem? Diante de Adão. Então vimos que Deus forma o homem. Depois de formar o homem, há a condição para realmente a natureza brotar. Depois da natureza brotar, há a condição realmente para quê? Para que o animal venha a existir. Deus não faz nada desordenado. Simplesmente existe uma ordem cronológica, uma ordem de evolução das coisas. No mundo da Atzilut, no mundo da Atzilut, okay, que é o mundo da emanação, e no mundo da Asiá, que é o mundo da criação,
onde as coisas realmente se concretizam. Ok? Este é mais um bocadinho daquilo que eu quero dizer. Isto tudo para explicar o que é que o homem realmente foi criado no 8º dia. Mas ainda vamos lá. Ainda existe muito mais para explanar, como eu disse. Isto são pequenas brechas. Eu vou abrindo a janela pouco a pouco, para que entre cada vez mais luz. Só através deste raciocínio que as pessoas, por certo, acredito eu, consigam enxergar e deixar que essa luz entre. Ok? Não sou mais que ninguém, simplesmente quero transmitir ao mundo algo que eu cheguei à conclusão e que, segundo as provas que eu estou dando a vocês, analisem vós agora se tem lógica ou não, ok? Desejo a todos Shabbat Shalom, porque hoje é sexta-feira, vamos iniciar o nosso dia sagrado. Shabbat Shalom a todos, ok? Shabbat Shalom a Israel, Shabbat Shalom Vemishpará, família, Shabbat Shalom todos os meus amigos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.